Glória a Deus, aleluia. A gente está no mês que estamos com o tema fé. Então, você vai ouvir muita gente falar por aqui sobre esse tema ao longo desse mês, porque nós estamos tratando sobre ele. E hoje eu queria, se eu pudesse dar um tema para essa ministração, seria Tudo é possível que crê. Então já anota aí para colocar na legenda lá do Instagram, que é esse o tema, Tudo é possível que crê. E eu estava pensando esses dias, né, sobre fé, de tanto ouvir as ministrações, eu estava tendo uma autoanálise comigo mesma. E eu, tendo essa análise, eu pensei que eu preciso criar mais ainda o senso de responsabilidade com a minha fé. E eu queria passar isso para você também, da gente criar essa responsabilidade com a nossa fé, porque nós precisamos que a nossa fé cresça no Senhor. Nós já aprendemos aqui sobre fé, o que é fé, como vem a fé, que não é pedindo a Deus, mas Ele já nos deu uma medida de fé. Nós aprendemos tudo isso, já temos essa base. Então, a gente só precisa fazer com que ela cresça, porque ela é uma semente plantada no nosso coração. Então, a gente tem que regar todos os dias, em qualquer oportunidade, regar a nossa fé. E não só para o nosso benefício, mas por causa da nossa responsabilidade com o Evangelho de Jesus. Pela evangelização, é necessário a gente andar em fé, a gente crescer em fé. É necessário a gente ter esse senso de responsabilidade. Porque, querido, um crente que anda em prosperidade, um crente que anda convicto que é abençoado, que anda em amor, que anda em alegria, que anda em paz, é uma das maiores evangelizações. Você não precisa nem abrir sua boca para falar para alguém sobre Jesus, mas aquela pessoa já vai ver como você anda, como é que são as suas atitudes. E não existe evangelização maior do que as pessoas só olharem para nós e já verem Jesus. Já verem que Jesus é conosco. Já verem que Jesus mora dentro da gente. Olhem para você e digam, aquele ali tem Deus, aquele ali tem Jesus. E eu quero servir esse mesmo Deus que ele serve. Amém. Eu quero adorar, eu quero estar debaixo da vontade desse mesmo Deus que ele está servindo. Aleluia. Porque pelo que eu estou vendo na vida dele, eu também quero na minha vida. É assim que as pessoas têm que nos ver. É assim que as pessoas que são do mundo precisam querer ser como nós. Para a nossa glória não, mas para a glória do Evangelho. Porque a gente carrega uma grande responsabilidade de ser chamado de cristão. Cristão é um Cristo aqui na terra. Cristo subiu para o Pai, mas a gente está fazendo esse papel de andar como Ele aqui na terra. De ser como Ele aqui na terra. Amém? Aleluia. Eu queria que vocês abrissem lá em Marcos 9:23. Versão NVI. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Você crê? Então tudo é possível. Tudo é possível para aquele que crê. Que somos nós. Nós cremos, então tudo é possível para nós. Eu não sei qual é a situação que você está passando na sua vida, que você acha que é impossível. Eu quero te falar nessa noite que tudo é possível ao que crê. Aleluia. E a palavra do Senhor fala também que não há nada impossível para Deus. Nada é nada. Nada. O que é nada? Nada. Nada é impossível para o Senhor. E tudo é tudo. Tudo é possível àquele que crê. Se eu creio, tudo é possível para mim. Amém? Então, por mais que as situações difíceis pareçam querer nos consumir, a gente tem que lembrar dessa palavra. Tudo é possível àquele que crê. Se eu creio, tudo é possível, não importa o que eu estou passando, não importa a situação. Eu tenho um Deus maior. Você não tem que crer na sua própria capacidade, no seu próprio braço, mas em Deus, no Deus que você serve, no Deus que te criou. É nesse que a gente tem que crer, que a gente tem que andar confiando, é nele. Então, que toda a impossibilidade, toda coisa assim que o diabo ele coloca na nossa mente, ou o mundo tenta colocar, ou até mesmo as nossas emoções, os nossos sentimentos, coloca em nós, que venha ser tirada nessa noite hoje.
Tudo isso que tenta nos atrapalhar, que tenta atrapalhar a nossa confiança no Senhor, da gente confiar totalmente em Deus, de colocar a nossa vida totalmente nas mãos de Deus, dele cuidar de nós, de lançar sobre ele as nossas preocupações, aquilo que tem tirado a nossa paz, que tudo isso possa ser quebrado hoje. E eu creio que será. Eu creio que você, se você entrou aqui dessa maneira, você sairá diferente. Você sairá crendo em um Deus do impossível. Aleluia. Então, hoje a gente tem que liberar o céu na terra aqui, porque Jesus, ele falou para os discípulos dele, deu um modelo de oração, e nesse modelo estava escrito que seja feita a vontade de Deus, assim como é nos céus, aqui na terra. Então, no céu você acha que tem tristeza, tem dinheiro faltando, tem falta, tem doença? Não, não tem nada disso no céu. Então, que seja feita a vontade de Deus, assim como é aí no céu. Como é aí no céu? Aí no céu tem paz, tem alegria, nada falta. Que seja feita a vontade dele, assim como é nos céus, na nossa casa, na nossa vida. Amém? Aleluia. Porque essa é a proposta do Evangelho. É isso que Deus, ele quer da gente. E quem vive, queridos, em fé, tem resultados. Por mais que você esteja passando, você não, qualquer um de nós, na verdade, esteja passando por dificuldades iguais, mas se você anda em fé e eu não, você terá resultados diferentes. Eu não terei porque eu não estou andando em fé, mas se você está andando em fé, você vai ter resultados diferentes que os meus, se você estiver andando em fé. Então, quem anda em fé tem resultados diferentes. Não importa a situação que você esteja passando, por mais que seja igualzinho, a mesma coisa, mas você está andando em fé, você está andando de acordo com a palavra, você está agradando a Deus. Então isso é o que vai fazer você ter consequências boas. Amém? Então, quando nós vivemos crendo no Senhor, vivemos crendo na sua palavra, existe uma cooperação do céu em nosso favor, em onde coisas impossíveis irão acontecer. Porque o nosso Deus é um Deus de causas impossíveis, de coisas impossíveis acontecerem. Então, não importa o que você esteja passando hoje, eu quero te dizer que é possível para o Senhor. Não existe nada. Você pode pensar, não, mas aquela situação é muito difícil disso acontecer, eu não posso, eu não consigo. Mas eu quero te dizer que não é na sua capacidade, não é com a força do seu braço, mas é com a força do Senhor. É Ele que vai fazer por você. É Ele que tem total capacidade. Aleluia. Eu queria ler lá em Lucas 1:37. Que só confirma aquilo que eu estou falando aqui, que é: porque para Deus não há nada impossível. Porque para Ele não há nada impossível. Então, nós precisamos avaliar a nossa confiança no Senhor. Precisamos ter essa autoanálise da nossa confiança no Senhor. Como é que está a nossa confiança naquilo que nós estamos crendo na palavra de Deus? Naquilo que nós estamos falando na palavra de Deus. A gente tem que avaliar isso. Porque aqui a gente aprende muito sobre que a fé fala, a fé declara, tem que abrir a boca para falar algo e se manifestar. Mas isso tem importância. Mas se não houver a confiança de todo o coração, não vai adiantar de nada nós falarmos. Vamos ser como o papagaio, que só produz barulho. Mas se a gente confiar com o nosso coração, crer com o nosso coração e falar aquilo, querido, eu tenho certeza que irá acontecer, que irá se manifestar. Porque Deus, Ele não fez o mundo, as coisas, duvidando se ia acontecer ou não. Quando Ele falou, haja luz, foi confiando que aquilo iria acontecer. E como o pastor pregou na semana passada, Ele criou já as imagens. E assim a gente tem que fazer. Criar as imagens, crer naquilo e falar, e declarar. Mas é crendo com o coração, e confessando, e falando com a boca. E lá em Marcos 11:23 fala sobre isso, né? Que a gente tem que primeiramente crer com o nosso coração e confessar com a boca. Falar com a boca, mas é primeiramente crer com o coração. E esse crer desenvolve uma confiança na palavra de Deus, naquilo que a palavra fala. Eu preciso confiar, crer que eu sou abençoado. E aí eu posso dizer que eu tenho bênção chegando, que eu tenho coisas chegando para a minha vida. Eu tenho que crer que eu sou próspera.
Primeiramente crer, primeiramente confiar nisso, me agarrar nisso, para depois eu declarar, para depois eu falar. Aleluia, amém? Abram aí em Hebreus 10, 35. Estou sendo mais rápido aqui do que no celular. Vamos lá. Por isso, não. NAA, a versão. Eu mudei. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ele tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Então, a nossa confiança, como nós vimos aqui, ela tem grande recompensa no Senhor. A nossa confiança em Deus, na sua palavra, ela tem recompensa. Então, se eu estou falando aqui para você confiar e esperar no Senhor, confiar na sua palavra, não é só para você confiar e ficar naquilo. Não, você vai ter uma recompensa, você vai ter um galardão. A sua confiança em Deus tem um galardão. E aqui a palavra diz que a gente precisa perseverar. Perseverar é permanecer. Permanecer firme no quê? Na palavra de Deus. Eu tenho que confiar, mas não só confiar, mas permanecer na minha declaração, naquilo que eu declaro, naquilo que eu falo. Não é só você falar, chegar na sua casa e falar hoje e amanhã e achar que vai acontecer assim. Não, você tem que continuar, permanecer, constante, ter constância naquilo que você está declarando, naquilo que você está falando. Eu não sei o que você tem declarado, eu não sei o que você tem falado, mas permaneça firme, constante na sua declaração. E confiando no Senhor, que é o mais importante. Confiar nele e declarar e falar. Porque a fé ela fala, a fé ela age. A fé ela é um verbo que nos conduz ao movimento de falar, de agir em fé. Aleluia. Amém? Vocês estão sendo abençoados? Glória a Deus. Se eu não confiasse no Senhor, se eu não confiasse no seu poder, queridos, eu não estaria aqui hoje. Porque pensa numa menina que era muito vergonhosa e tímida, era eu. Mas eu não coloquei a minha confiança em mim mesma, nas minhas próprias forças, no meu conhecimento, mas no Senhor. Foi Ele que me guiou, é Ele que me guia até hoje. Tudo que eu falo aqui, até a roupa que eu vou vestir, eu peço para Deus me guiar. Me guia qual a roupa que eu vou vestir, qual o sapato, como eu tenho que ir. Já peço para o Espírito Santo e Ele vai me guiando, Ele vai me dando as direções. Porque não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Então eu tenho que andar assim. Amém? Aleluia. 2 Coríntios 5, versículo 6. Por isso temos sempre confiança e sabemos que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Nós andamos pelo quê? Fé. E não pelo que nós estamos vendo. Então, se você está vendo a situação não estando favorável, querido, confie no seu Deus. Confie no que Ele pode fazer. Que Ele é o Deus de coisas impossíveis. Não ande pelo que você está vendo, mas sim pelo que você está crendo. E coloque a sua crença na palavra de Deus. Coloque a sua crença no Senhor. E a nossa confiança é aquilo que a gente coloca a nossa crença. Onde nós colocamos a nossa crença. E a nossa crença ela tem que ser colocada na palavra de Deus, no que ela fala. Então, nós temos que dar uma fortificada da palavra de Deus em nosso coração. A nossa confiança na palavra de Deus, ela é alvo de ataque do inimigo. O inimigo ele vai na nossa confiança em Deus. Porque se ele balançar lá, desmoronou tudo. Se ele conseguir atacar lá, desmoronou tudo. E ele vai atacar por meio de palavras, por meio de sugestões, por meio de opressões. Ele vai querer nos abalar, nos atacar. E por isso é muito importante nós estarmos firmes na palavra de Deus. Firmes em Jesus. Por isso a palavra fala que sobre duas casas que foram firmadas, uma foi na rocha e outra foi na areia. A que estava firmada na areia veio um vento forte e ela caiu. Mas a que estava firmada na rocha, que é Jesus, não desmoronou. Então, quando nós estamos firmados na palavra, o inimigo ele vai tentar, mas ele não vai conseguir. Porque a gente está firmado numa rocha, que é a palavra de Deus. Aleluia. O diabo ele também vai querer trazer acusações, culpas sobre nós. Ele vai querer jogar na nossa cara os erros que nós cometemos, as coisas que nós fazemos. Talvez no passado ele vai querer jogar isso na nossa cara. Porque esses são um tipo de
sugestões que abalam a nossa confiança no Senhor, que abalam a nossa confiança na palavra de Deus. E isso nos impede de crer para coisas maiores acontecer na nossa vida. Isso nos impede de chamar a existência para coisas maiores acontecer na nossa vida. Porque a gente pensa que a gente não é capaz, que a gente não consegue. E aí isso nos impede de chamar a existência de coisas, de declarar coisas, de criar imagens na nossa cabeça de coisas que nós queremos. Porque a gente pensa, não, isso é muito grande para mim. Isso é impossível, eu não consigo. Mas, querido, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Aleluia! Por isso que nós precisamos dar atenção à palavra de Deus. Meditar nela, falar ela. E como a gente desenvolve essa confiança? É exatamente fazendo isso. Falando ela, meditando primeiramente nela. Conhecendo a palavra, tendo conhecimento da palavra de Deus. Porque quando vier o dia mau, você vai se defender dos ataques do inimigo com o escudo que é a palavra de Deus. Quando sugestões virem na sua mente, coisas virem para tentar abalar a sua fé, você vai ter a palavra de Deus. A falta bate, a doença chega, e aí você vai ver, vai rebater com a palavra de Deus, que diz que você é curado e sarado pelas pisaduras do Senhor. A palavra que diz que você é abençoado, que você é próspero no Senhor. Então é com tudo isso que você vai rebater o inimigo. Amém? Aleluia! E o diabo, ele também usa para abalar a nossa confiança, são os sentimentos. Aqui nós lemos que não vivemos pelo que sentimos, mas vivemos por fé. Não é pelo aquilo que nós estamos vendo, ouvindo, não é, mas sim pela fé na palavra do Senhor. Eu vivo pela fé. Eu não ando pelo que eu estou ouvindo, vendo. Não é sobre isso, mas é sobre a fé que eu tenho no meu Deus. É sobre a fé que eu tenho nele, de que as coisas irão mudar, as circunstâncias irão mudar. Amém? Aleluia. Abra aí em Salmos 1, versículo 1. Aleluia. Salmos 1, versículo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ela é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo que ele faz será bem sucedido. Então, querido, como nós vemos aqui, nós temos que meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Porque nosso prazer, ele tem que estar na palavra de Deus. Nosso prazer tem que estar nessa palavra. Por isso que nós precisamos aumentar o nosso conhecimento na palavra de Deus. Meditar mesmo nela. E aqui fala também que a gente vai dar fruto no devido tempo. No devido tempo. No tempo kairos, que significa tempo certo. Tempo oportuno. Estação apropriada. Então, no devido tempo, a gente dará frutos daquilo que nós estamos plantando hoje. E seja lá o que for. Se nós estamos plantando coisas boas, nós daremos frutos bons. Se nós estamos plantando coisas ruins, frutos ruins virão. A colheita é certa. E o que a gente está plantando hoje? Quais frutos nós estamos semeando hoje? Por isso que a gente não tem que também andar ansioso, andar preocupado. Porque às vezes a gente pensa, poxa, eu estou declarando, eu estou falando a palavra, ainda não se manifestou, ainda não aconteceu na minha vida. O que será que está acontecendo? Sabe, querido, você pode estar ainda não chegou no seu tempo oportuno, no tempo certo de Deus, na estação apropriada. Tem um tempo certo para a colheita, não é assim. Você plantou hoje um pé lá de acerola e você acha que vai crescer no outro dia? Não, é com o tempo e você precisa regar. Então, a gente está no tempo. Se você ainda não está vivendo a colheita de Deus, você pode estar ainda no tempo da semeadura. Você está semeando aquilo que Deus irá manifestar na sua vida. Amém? Aleluia. E nós vamos ser tentados até chegar nessa colheita. Vamos ser tentados, mas a gente tem que ficar firme na palavra de Deus. Por isso a importância de confiar no Deus, de confiar no Senhor, de confiar na sua palavra. Por isso a gente precisa se apegar nela até chegar o tempo da colheita do Senhor.
Então, a gente tem também que fazer um papel muito importante, que é meditar na palavra de Deus. Porque é isso que vai nos fortificar. Porque os ataques do inimigo, ele vem para abalar nossa confiança, mas a gente tem que permanecer firme no Senhor. Amém? Aleluia. Efésios 6:17. Eu acho que muitos conhecem esse versículo, esse capítulo, na verdade, mas eu quero destacar esses dois versículos aqui, o 16 e o 17. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia! A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a meditação na palavra do Senhor é o escudo da fé. A meditação, você meditar na palavra de Deus, é o que vai te proteger quando o diabo vir com as sugestões, com as mentiras dele. Porque ele vem no dia mal, mas a gente vai ter um escudo para se proteger, que é a palavra do Senhor. Contra qualquer uma dessas coisas que o diabo ele tenta mandar para nós. A gente vai levantar a palavra da fé. A palavra da fé que nos sustenta. É ela que nos mantém de pé. Amém? E ela também nos protege das emoções, dos sentimentos. Porque a gente não vive mais pelo que está sentindo, mas a gente sente. Mas a gente não tem que viver pelaquilo, a gente tem que viver pelo que Deus vai fazer. A gente tem que viver pelo que a palavra diz. E quando o diabo ele estiver nos bombardeando, a gente vai ter o escudo para se proteger, que é a palavra do Senhor. Quando nós fortalecemos a nossa confiança nela, em tempos de pressões, em tempos de aflições, de coisas acontecendo, de guerra, nós não resistimos mais o diabo, mas nós atacamos o inferno com a palavra do Senhor. Não estamos mais resistindo, mas atacando a ele. Porque eu tenho certeza que o diabo ele deve ficar com ódio quando a gente está passando por coisas ruins e a gente está feliz, a gente está alegre, a gente está em paz. Porque não são as coisas externas que vão abalar aqui dentro, mas é a minha confiança no Senhor. Então, querido, eu prefiro que o diabo ele esteja com ódio de mim do que feliz com aquilo que eu estou fazendo. Eu prefiro que ele esteja lá bufando de raiva. E eu esteja alegre, em paz com o Senhor, em meio às tribulações, em meio às guerras, em meio a tudo que esteja passando. Eu quero estar firme no Senhor. Porque assim eu sei que eu vou resistir. E toda essa resistência, toda essa luta, ela vai criando uma resistência em você. E quanto maior for a luta, você vai estar lá forte para se proteger. Você vai estar lá forte para passar por ela. Você vai ver, não, eu já passei pelaquela ali, então essa vai ser facinho. A gente vai agir assim. Então é por isso que nós precisamos estar firmados na palavra de Deus. E a palavra ela fala que nenhuma arma forjada contra nós irá prosperar. Por isso que nós não devemos ter medo de Satanás. A gente deve combater ele, a gente deve resistir a ele e atacar o inferno mesmo. Porque muitas pessoas têm medo, têm pavor do diabo porque não sabem o que a gente é em Deus. Não sabem o que elas são em Deus. O que o Senhor já nos deu. Se a gente está sentado à destra do Pai com Cristo Jesus, por que a gente vai ter medo de Satanás? Se a gente é justiça de Deus, por que nós vamos ter medo de Satanás? Amém? Aleluia! Então, a nossa voz, ela também é muito importante para a nossa fé. Porque o que nós falamos entra em nosso coração. E aí a nossa confiança aumenta. A gente sempre fala aqui sobre a boca que está mais perto do nosso ouvido. É a nossa mesmo. Então por isso que você precisa falar, precisa declarar, se for preciso em voz alta a palavra de Deus. Para que a fé venha aumentar no seu coração. Por isso que é necessário nós lermos a palavra de Deus falando alto se for preciso. Que aí a nossa fé ela será aumentada. E nós precisamos investir tempo meditando nela. Sabe, queridos, existem vários tipos de orações para a gente fazer. Oração de ação de graça, de súplica. Mas tem uma que nós precisamos fazer para aumentar a nossa fé. A nossa confiança, na verdade, em Deus. É a oração da fé, onde nós pegamos a nossa Bíblia. Se você tiver com uma falta, com algo faltando para você, você não estiver num tempo bom na sua vida, você pega a Bíblia e lê lá no Salmos 23, que fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
E você começa a falar. E para várias outras situações da sua vida, seja doença, seja o que for, você pega a sua Bíblia e abre e ora ela. Ora ela. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aquilo vai se manifestar. Aquela verdade irá se manifestar na sua vida. Aleluia. Então eu queria que a gente também abrisse aqui um texto que é muito bom para a gente ler como oração. Não importa o que nós estejamos passando, mas é muito importante. É lá em 2 Coríntios 9:8. 2 Coríntios 9:8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Então, queridos, a gente tem que ler esse versículo como oração. Deus, Ele pode me fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência e superabundeis em toda boa obra. Aleluia! Então, queridos, eu não posso, as minhas finanças não podem, mas eu tenho um Deus que pode me fazer superabundar. Eu tenho um Deus que Ele pode me fazer abundar em graça, em favor. Porque eu tenho que entender que eu sou favorecida por Deus. Eu tenho que entender que eu sou agraciada pelo Senhor. Que eu tenho tratamento especial divino, vindo de Deus. Então, porque nós temos um Deus que pode todas as coisas. É nele que nós temos que crer. Não nas nossas finanças, não na nossa própria capacidade, no nosso próprio conhecimento, mas totalmente no Senhor. E as sugestões que o diabo ele manda para nós, para minar nossa confiança, é para a gente ter uma imaginação de derrota, de fracasso. Que a gente merece ser miserável, que a gente merece andar de qualquer jeito, mas a palavra do Senhor, ela fala que pra gente ter uma imaginação de vitória, porque realmente nós somos vitoriosos no Senhor. Não por causa que eu fiz algo, eu mereci algo, não, mas por causa de Jesus, por causa de Deus, por causa do seu amor, da sua misericórdia, da sua graça que está sobre mim. E é por isso que eu não posso ter uma imaginação sobre a minha vida de derrota, mas sim de vitória no Senhor. Eu tenho que ler o que eu sou em Jesus. Eu sou filha, eu sou amada, eu sou cuidada, eu sou abençoada, eu sou próspera nele. Então, por que eu vou andar com imaginação de derrota sobre a minha vida? Sabe, querido, aquilo que você imagina é assim que as pessoas te veem, assim que você é. Então, você não pode se imaginar derrotado, fracassado. Se você quer ter sucesso na vida, não se imagine fracassado, derrotado. Se imagine vitorioso. Por mais que você ainda não tenha chegado no lugar onde você quer chegar, já se imagina, já se vê. Porque fé é isso. Eu não olho pelos olhos naturais, mas pelos olhos espirituais, sobrenaturais. Eu já posso ver aquilo que eu quero, aquilo que eu almejo. Eu já posso me ver lá na frente. Porque Deus, queridos, Ele já está lá no nosso futuro. Ele já sabe de tudo. Os planos que vão dar certo, os planos que não darão, Ele já está lá. Ele já está no nosso futuro. E a gente que tem que fazer o nosso trabalho, o nosso papel. O Senhor Ele já nos deu uma medida de fé. Ele já está no nosso futuro. Ele já nos deu essa palavra que nos sustenta. E agora é a nossa vez de fazer o nosso papel. De fazer a nossa parte no Senhor. Amém? Aleluia. Então, por isso que nós precisamos criar expectativas no favor de Deus. O Senhor, Ele tem muito me ministrado isso no meu coração, sobre favor, sobre eu ser favorecida por Ele, agraciada por Ele. Então, eu queria passar isso para você, sobre o favor de Deus. O favor de Deus está sobre você agora, nesse momento. Você vive debaixo desse favor, você anda debaixo desse favor. Saia daqui convicto com essa palavra, de que você é favorecido por Deus, de que você vive debaixo de um favor. Não é merecido, mas você vive, porque Ele é bom, porque Ele é um bom Pai para nós. Amém? Aleluia. E Ele faz muito mais do que a gente imagina, do que a gente pensa. Se a sua imaginação for de vitória, a de Deus é muito melhor, é muito maior. Deus tem coisas maiores para mim e para você, querido. Por isso que não precisamos viver mais com a mentalidade de miséria, de derrota. Que fique com a mentalidade de miséria, de derrota, quem é filho de Satanás. Mas eu e você que somos filhos de Deus não podemos viver assim. Amém? Aleluia. Então, Lucas 1:28. Queria que vocês abrissem aí para... Já? Lucas 1:28, versão
Almeida Revestida Atualizada. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. O anjo falou para Maria, né? Eu acho que esse versículo vocês conhecem, é muito conhecido. Então, por que nós temos muito favor? Por que nós somos favorecidos? Porque Deus é conosco. Como o anjo falou para Maria, o Senhor é contigo. Então, se o Senhor é comigo, querido, eu sou favorecida por Deus. Eu vivo debaixo de um favor. O diabo, ele vai querer puxar nossa mente para baixo, para não confiar no Senhor, para não confiar na palavra dele, mas a gente tem que lembrar que Deus é conosco. Emanuel, Deus é conosco. Deus é contigo. Deus é conosco. Amém? Então, por isso nós somos favorecidos pelo Senhor. E o favor de Deus que está sobre nós é capaz de fazer coisas poderosas. O Senhor, ele faz coisas poderosas em nosso favor. Ele está fazendo agora mesmo que você está aqui recebendo essa palavra. Ele está fazendo. Talvez você chegue na sua casa e não veja, mas espiritualmente, querido, já está tudo favorecendo, tudo acontecendo já. No mundo espiritual, coisas estão sendo manifestas, estão acontecendo. Você só tem que crer, receber e pegar aquilo que é seu, pela fé. Aleluia, amém? Gostaria que vocês ficassem de pé, para a gente finalizar. Vamos orar. Aleluia. Aleluia, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, pela Tua palavra, que nos diz que nós somos favorecidos pelo Senhor. Senhor, eu repreendo agora todo o espírito de intimidação, de medo, que o diabo ele tenta colocar em nossas vidas, nos fazendo pensar que somos derrotados, nos fazendo pensar que não conseguimos. Nós queremos, Senhor, que na Tua capacidade, na Tua força, nós conseguimos fazer coisas impossíveis. Eu declaro, Pai, que no nome de Jesus, os meus irmãos consigam, Pai, viver uma vida de confiança no Senhor, de confiança na Sua palavra, Pai. Que essa palavra, Senhor, ela venha dar frutos, muitos frutos, Senhor. Essa palavra que foi plantada hoje aqui em nossos corações, venha frutificar, Pai. E que nós possamos praticar ela, viver em fé, viver em confiando no Senhor, crendo no Senhor. Sabe, querido, não sei se quantas vezes você fez algo, um projeto e não deu certo, e você pensou em desistir, pensou que dessa vez não vai dar. Eu digo para você hoje que Deus é um Deus de recomeços, como eu falei no início. Ele é um Deus de recomeço, Ele é um Deus de coisas impossíveis. Eu não sei como está a sua conta no banco, mas eu creio que o Senhor, Ele vai fazer coisas impossíveis em seu favor. Eu não sei como está na sua casa, não sei como está a sua saúde, mas Ele faz, você só precisa pegar e receber isso. Meditar nessa palavra, que vai trazer fé para o seu coração. Meditar, falar ela, que vai trazer fé para o seu coração e você vai crer. E você vai falar, e você vai receber aquilo do Senhor e vai se manifestar na sua vida. Porque quanto mais nós lemos, nós cremos na palavra de Deus, quanto mais nós meditamos nela, uma hora ela fala conosco. Uma hora ela vai falar no seu coração. E é o próprio Deus falando. Aleluia, obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que Tu vai fazer, Pai, em nossas vidas. Obrigada porque o Senhor já viu tudo, já sabe de tudo. Obrigada porque se nós vivemos debaixo da Sua vontade, Pai, nós estamos seguros. Nós estamos protegidos, Pai, debaixo da Sua vontade. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor tem planos de paz para nós e não de mal. Não para nos causar dano, Pai, mas para nos fazer prosperar. Obrigada, Senhor. E ser próspero, querido, é muito além do que ter dinheiro. Mas é você ter paz, é você ter alegria. É você ter paz em meio a circunstâncias não favoráveis, em meio a coisas que não estão cooperando, sabe? É você ter paz, é você ter alegria nas lutas. É você saber que você é vitorioso. Aí você pode dizer, você é próspero, porque você tem paz dentro do seu coração, você tem alegria. Então, Pai, nós confiamos na Sua palavra, nós confiamos no Senhor. Que os meus irmãos venham sair daqui dessa noite, Pai, com a confiança, eu creio que estão saindo com a confiança cada vez mais aumentada no Senhor, para confiar nos Teus planos na vida deles, para não desistir.
Declaro, Pai, que nenhum deles aqui venha desistir, mas venha continuar firme. Venha caminhar debaixo da sua vontade, debaixo dos teus planos de paz que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aleluia.